Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para glorificar o nome de Jesus. E eu quero trazer para vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. E onde está escrito lá em Mateus, no seu capítulo 1, no versículo 24, diz assim a palavra da parte de Deus: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. 3 pontos importantes me chamam a atenção, que é: despertado, fez o que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Nós percebemos que neste momento aqui, José ele estava ponderando a respeito do acontecido recém-gerado Messias ou Jesus, que estava no ventre de Maria, que ela foi germinado ali, gerado pelo Espírito Santo de Deus no corpo de Maria. E ali, ao ponderar ou ao pensar a respeito disso, ao dormir, ele tem um sonho com o anjo do Senhor. Mas o que me chamou a atenção foi essas 3 palavras no versículo 24. O despertar, o obedecer e o receber. Observe que o receber está em último lugar. O obedecer está no meio, o despertar está em primeiro. O que o Senhor colocou no meu coração é que precisamos despertar do sono. O despertar traz o sentido de quê? De alguém que está no estado de sono, no estado de quem está dormindo, porque quem dorme, dorme à noite ou está na escuridão, e quem desperta, desperta de dia, na luz do dia, trabalha durante o dia na maioria dos casos. Pega a visão disso aqui. Então, quando o despertamento ele chega, então você põe-se de pé para ouvir a direção do Senhor. E daí então você o obedece. Por quê? Porque toda obediência tem a sua recompensa. Observe que o apóstolo Paulo ele nos ensina a respeito disso lá em Efésios, quando ele diz: desperta, ó tu que está dormindo. Ninguém que está desperto poderia estar dormindo. Só pode despertar quem está no estado de sono. E o estado de sono ele é muito perigoso. Por quê? Porque muitas pessoas, amados, espiritualmente falando, estão dormindo. Estão dispersos, estão distraídos, estão até mesmo cegos espiritualmente. E não conseguem enxergar o que Deus está falando com elas, por meio da palavra e por meio da revelação do Espírito Santo, seja por meio de um pregador, de um pastor, seja por meio da própria palavra de Deus no seu momento de devocional com o Senhor. E aqui nós percebemos que José, ele se dispõe, ou seja, ele estava disposto a ouvir e obedecer aquilo que o anjo disse, após o despertar daquela revelação. Se o anjo não tivesse dito a José a respeito de tomar Maria como sua mulher, ele talvez tivesse deixado ela se separado dela secretamente. Mas o anjo, ou seja, a palavra do Senhor veio a José, e quando veio a José, ele despertou do sono. E aí ele pôde obedecer à voz do Senhor por meio do anjo, e ali recebeu Maria como sua mulher. Nós começamos a entender que para você obedecer a Deus e o conjunto com o despertar, é necessário que você creia naquilo que você está ouvindo. O que adianta você ouvir uma palavra de Deus revelada do céu se você não crer nessa palavra? Porque a obediência, amados, ela só vem após a crença, a fé, aquilo que você acredita. Perceba que as pessoas que agem de acordo com aquilo que elas demonstram, manifestam, é porque elas acreditam naquilo que elas fazem.
Observe que a fé, da mesma forma, ela só pode ser fé gerada no coração a partir do momento que ela se manifesta através da ação. Nós sabemos que Tiago nos ensina que a fé sem obras ela está morta, assim como como o corpo sem o espírito está morto. Por quê? Porque o corpo ele não pode se levantar sem o espírito, ele não pode falar sem o espírito, ele não pode viver sem o espírito, sem o sopro de vida de Deus no homem. Assim, nós precisamos compreender que para recebermos do Senhor, precisamos despertar, ouvir, aceitar a palavra de Deus, obedecer, praticar essa palavra, e daí então nós passamos a receber as promessas de Deus. Olha para Maria, o anjo fala com Maria, e até a própria palavra fala que bem-aventurada é aquela que creu, pois serão cumpridas as palavras que foram ditas para ela. As promessas foram cumpridas em Maria, porque Maria resolveu acreditar na palavra de Deus através do anjo do Senhor. Deixa eu falar com você, o que é que Deus tem despertado o seu coração? Será que não é um tempo de devocional com Deus durante o seu dia? Não é um momento de oração diária com Deus, um momento de comunhão, de relacionamento? Porque a oração, ela traz essa ideia de se relacionar-se com Deus. E ali Deus quer falar com você no teu secreto, dar direções para o sucesso da tua vida, porque, amados, a palavra de Deus é que traz sucesso para nós, é justamente a Bíblia Sagrada. É justamente esta palavra aqui, que traz a revelação e que nos traz o sucesso na nossa vida. E por mais que você tenha sucesso pelo seu próprio esforço, amados, nós precisamos entender que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, em Jesus Cristo, é na sua palavra por meio do Espírito Santo. É quando nós despertamos e entendemos, minha vida até agora tem sido uma vida letárgica, uma vida cega, uma vida muitas das vezes de crítica, de egoísmo, de egocentrismo e muitas vezes de orgulho, e você só descobre isso na presença de Deus, só Ele para te revelar essas coisas. Nós, seres humanos, podemos ser usados por Deus para poder despertar em você o desejo de mudança, de transformação de vida, mas somente você, através do Espírito Santo, e claro, o Espírito Santo nos convence, mas através de um relacionamento com Deus, isso tudo é vivificado dentro de você. Aí então, a partir do momento que você enxerga, você começa agora a perceber, aquilo que o irmão Pedro tem dito é verdade. Aquilo que o irmão, o pastor fulano de tal tem falado, tem realmente sido verdade e tem sido vida para mim. Observe que as palavras de vida sempre vão gerar vida naqueles que estão com o coração aberto, com os olhos tendo despertados pelo Espírito Santo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quantas vezes você vai ler na Bíblia, amados, até aqueles mesmos que conheciam a Torá, amados, sendo repreendidos por Jesus como cegos, que achavam que enxergavam alguma coisa, mas estavam cegos. O que faria um cego com outro cego se, quando um é guiado pelo outro, acabam caindo no mesmo buraco? Observe isso, acabam caindo no mesmo lugar, porque os dois estão cegos. Mas quando, amados, nós somos despertos e passamos a enxergar agora, amados, tudo fica diferente, tudo fica claro, tudo fica iluminado, tudo fica inspirado por Deus. E você não precisa mais viver, amados, de acordo com o que as pessoas ou com o que o sistema falam, mas com aquilo que Deus tem revelado no teu coração por meio da sua preciosíssima palavra. Eu não vim aqui, amados, porque eu quis, eu vim aqui porque o Senhor me dirigiu a estar aqui falando com vocês. Desperta você que está dormindo, levanta-te de entre os mortos, porque Cristo vai iluminar o teu coração. Ele vai fazer você andar em novidade de vida na unção do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da vida de Deus. E por mais que as dificuldades, por mais que as críticas e as ofensas das pessoas influenciadas, amados, muitas vezes tentam nos abater, e quando você está na presença de Deus, tudo isso se torna vida. Por quê? Porque Ele te ensina a perdoar, te ensina a amar, te ensina a ser longânimo, te ensina a ser benigno, te ensina a ter bondade de verdade no seu espírito. Isso emana de você naturalmente, como uma árvore gerando o seu próprio fruto natural. Uma árvore não força o fruto,
Aleluia! Uma árvore não força o fruto vem naturalmente, porque nasceu para dar aquele fruto. Você não nasceu para dar fruto de pecado, nós não nascemos para ser pecadores, nós nascemos para ser santificados como filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. É como um rio que flui de dentro de nós com paixão, ou melhor dizendo que a paixão é algo humana, mas, amados, o amor de Deus fluindo com intensidade, com fervor de espírito em você. Você pode, eu sei que você pode, você consegue, com o Espírito Santo, com a palavra revelada, com relacionamento com Deus você consegue. Sozinho a gente não consegue nada. Nada, amados, dependa de Deus para tudo em nome de Jesus. Por isso, amados, assim como José despertou e obedeceu a voz do Senhor através do anjo e recebeu Maria, Deus, Ele tem algo maravilhoso para fazer na tua vida e através da tua vida. Deus, Ele quer te dar o que o mundo não pode lhe oferecer, amados. Eu não estou falando de um Deus como um Papai Noel, por exemplo, que você pede, ou faz coisas boas para que no final receba um presente, depois de receber você, continua fazendo as coisas erradas. Não. Nós estamos falando de um Deus de amor, que não quer dar presente, Ele quer se dar para você. Ele quer dar Ele mesmo para você. A partir do momento que você começa a se dar para Ele, Ele se dá para você. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Nós precisamos tomar uma atitude, despertar, obedecer, para que então possamos receber. Eu não sei em que fase você está, se você já despertou ou não, mas chegou a hora do despertamento. E se você está na fase que já passou do despertamento, está ouvindo a voz do Senhor, não retroceda. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Escuta, obedece, vá em frente, vá com fé, agradecendo a Deus que Ele é fiel para cumprir a sua promessa, como Ele cumpriu a promessa em Maria, porque ela creu, porque você está crendo, agindo na palavra que Deus te deu, Ele vai cumprir na sua vida. E então, aleluia, chegará um momento de você receber a promessa de Deus. Fica firme, fica firme. E após receber, continua despertando todo dia. O despertar é diário, o acordar é diário, o levantar é diário, humanamente falando, da mesma forma no nosso espírito. Todo dia tem uma área da nossa vida que precisamos despertar, corrigir, ser transformados, iluminados por Jesus Cristo e por Sua palavra. Para vivermos as promessas de Deus todos os dias, precisamos despertar todos os dias, obedecer todos os dias e receber todos os dias na presença de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amados. Eu desejo que você seja alcançado pelo Senhor nesse momento. Eu vou orar por ti neste momento e eu queria que a gente fechasse os nossos olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa preciosa palavra. Em nome de Jesus, abençoa meu irmão e minha irmã que estão ouvindo e despertando, Pai. Senhor, se já despertaram, estão, Pai, na fase da obediência, ajuda eles em nome de Jesus a obedecerem e a permanecerem obedecendo. Dá força àqueles que estão lutando, Pai, pela palavra de Deus. Seja ele um líder, seja ele, Pai amado, qualquer área, Senhor, ministerial ou não, ou familiar, como pai, uma mãe, alguém, Senhor, que foi chamado para ser empresário, alguém que foi chamado, Senhor, para empreender, alguém que foi chamado para o ministério. Senhor, em nome de Jesus, que ele permaneça até que ele receba aquilo que vem do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus e glorifico o nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Se essa palavra falou com você, eu quero pedir a você, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu estou despertando. Eu estou obedecendo. Ou eu continuo até que eu receba aquilo que vem do alto. Comente, curta, compartilhe, salve ou se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das mensagens que o Senhor tem nos dado, amados. O desejo de Deus para você é que você avance no reino dele, para a glória dele e para nosso avanço como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.